Muito bom dia, minha família amada do coração! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Eu espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja com seus ouvidos abertos, ouvidos atentos, mente em flat e principalmente coração aberto. Porque hoje é dia da gente se aproximar da verdade, se libertar das mentiras e principalmente é dia. Você tá pronto? Você tá pronta? Hoje é dia da gente abrir o coração para receber a paz perfeita, a paz que excede todo o entendimento, a paz que não tem lógica não tem motivo, é a paz perfeita, a paz que o mundo não pode nos dar. Então, família, já aqui pra gente começar a entender sobre o que a gente vai falar aqui hoje, a gente precisa ter clareza, né, que esse mundo, ele faz a gente se acostumar e entender que é normal viver num estado de perturbação interna, né? Como se isso fosse normal, como se fosse razoável ou aceitável, mas não é, não é. Nós não nascemos para viver nesse estado de preocupação. O que é a preocupação? Muitas vezes a preocupação é aquilo que nem está acontecendo agora, mas que vai gerar em mim pensamentos, né, agitados, confusos, de medo, que vai ficar pensando nos piores cenários. E se acontecer X coisa? E se fulano fizer X coisa? E se não acontecer X? E se acontecer o pior cenário, a pior opção? E se acontecer? E vai te deixar nesse estado, de perturbação. E o que acontece muitas vezes na nossa vida é que existe dentro de nós um padrão que fica se repetindo, então sobre as mesmas questões, as mesmas áreas da nossa vida, a gente fica repetindo padrões de preocupação, pensamentos de preocupação, pensamentos que são agitados, que tiram a gente desse estado que a gente nasceu para viver, habitar, fluir, que é o estado de paz. Você tem clareza disso? Você nasceu para viver em paz, esse é o seu estado natural, saudável. Então, tem alguma coisa errada quando a gente vive nesse estado de perturbação. Hoje, família, a gente vai ler aqui os Salmos 55 e descobrir como a gente vai fazer para sair desse estado de perturbação e ir para esse estado de paz perfeita. Fluir nesse estado de paz perfeita. Primeiro a gente tem que identificar o que gera em nós preocupação. Você sabe identificar isso? Escreve aqui e me conta. O que te gera preocupação? O que tem te preocupado? Você consegue identificar isso com clareza? Esse é o primeiro passo. Depois a gente precisa entender que esse estado de preocupação não é bom pra gente, né? E que a gente precisa entender que a gente pode sair dele e a gente precisa querer sair dele. E aí a gente vai saber como, tá? Mas assim, a gente tem que entender que esse estado de perturbação interno, ele vai gerar para nós muitas vezes problemas nos nossos relacionamentos, porque quando a gente não tá em paz, quando a gente tem um estado perturbado dentro da gente, a gente tem pensamentos preocupantes dentro de nós, a gente não consegue se relacionar com o outro direito. A gente não tem paz para se relacionar. A gente não tem muitas vezes clareza para tomar decisões. E aí a gente vai se fazendo mal. E é claro que todo mundo quer fluir em paz, quer avançar em paz e precisa dessa paz para avançar. Então vamos lá, sem mais delongas, começar entendendo alguns passos, algumas chaves que o Senhor quer revelar aqui pra gente viver, habitar nesse estado de paz perfeita. Vamos lá. Primeiro passo, e o mais importante deles, é a gente entender que a gente precisa estar no lugar certo. E o lugar certo é debaixo da mão poderosa do Senhor. O lugar certo é a gente fazer do Senhor o nosso abrigo, o nosso refúgio. O Senhor, Ele é um Pai bondoso que está sempre presente. Ele é Deus Emanuel que está sempre presente. Então a gente precisa se submeter debaixo dessa mão. A palavra vai falar assim, se submeta, se humilhe debaixo da minha mão poderosa. Por quê? Debaixo dessa mão, eu quero que você se imagine pequenininho, debaixo de uma mão grandona, que é a mão do Senhor. Debaixo dessa mão, você vai se sentir protegido, amado, cuidado. Aqui, debaixo dessa mão, você vai ser orientado, instruído, guiado. Amém, família? Então, a gente precisa buscar esse refúgio.
A gente precisa ir para baixo, debaixo dessa mão cuidadosa, amorosa do nosso Pai do céu. Esse é o primeiro passo. E o que a gente faz nesse abrigo, nesse lugar seguro? O que a gente faz? O segundo passo é a gente entregar tudo para o Senhor. A gente precisa confessar, dar para Ele tudo aquilo que está nos afligindo. Tem até um filme, para deixar assim bem exemplificado para você, tem um filme na Netflix, chama Quarto de Guerra. Uma jovem esposa estava com muitos problemas no relacionamento dela e ela decidiu então entregar tudo para o Senhor. Ela ia para esse lugar perfeito e ela entregava, sabe? Olha, isso me aflige, isso me dói, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho, isso aqui tá ruim, sabe? Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda para amar, para me capacitar a amar como você ama, a respeitar, a admirar, seja lá o que for, a fluir junto com você, Pai, porque eu não consigo, nós não conseguimos sozinhos, família. Nós precisamos do Senhor e Ele pode nos capacitar, nos transformar, cuidar do nosso coração, curar o nosso coração que muitas vezes está muito ferido, né? E Ele pode nos esvaziar de nós mesmos e de todos os medos, de todas as dores e nos encher do amor perfeito dele, para a gente avançar para esse novo capítulo, esse novo tempo que ele separou, que ele preparou para a nossa vida. Então, a coisa mais importante que a gente precisa entender é que a gente pode contar com o Senhor. A gente pode se derramar, sabe? Derramar para Ele todas as nossas necessidades, preocupações, anseios, todas essas perturbações internas, esses pensamentos que estão em estado de perturbação e não são saudáveis, e não é aquilo que a gente veio viver, a gente pode entregar para Ele. Sabe quando você entrega um presente para alguém? Você não toma esse presente de volta, então você entrega e se lembra que você entregou. De uma vez por todas, você entrega e deixa Ele agir. Deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar. Você precisa contar com Ele, você precisa confiar, crer que Ele vai resolver, tá? Não é só entregar, não. É você precisa crer que Ele vai agir, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tá nesses estados de preocupação interna, de perturbação interna. A gente entrega tudo pro Senhor. A gente confia nele, a gente se derrama, a gente fala a verdade. Sabe, eu tô sentindo isso. A gente vai ver Davi hoje no Salmo 55 falando, ó. Ele vai falar que ele tá com pensamentos perturbadores, que ele tá sentindo atordoado, ele tá em sofrimento, sabe? Ele vai dizer o que ele precisa, ele tá se sentindo angustiado, preocupado. Amém, família? Então, Davi, ele primeiro revela toda a verdade pro Senhor. Nesse mesmo lugar, a gente precisa entender que não é só pra gente falar tudo o que a gente está sentindo, tudo o que a gente está precisando, mas a gente também precisa ouvir o Senhor. Acima de tudo, a coisa mais importante é a gente ouvir o Senhor, porque a gente tem que entender que o nosso Pai, Ele é um Pai que não só quer suprir as nossas necessidades, sabe? Ele vai falar assim pra gente, não se preocupe com coisa nenhuma, Em primeiro lugar, não tenha ansiedade com coisa nenhuma. Em primeiro lugar, busque Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. O nosso Pai, então, é aquele que vai dar pra gente tudo aquilo que a gente precisa e não só aquilo que a gente precisa. O nosso Pai, Ele é um bom Pai e agrada ao nosso Pai dar pra gente os desejos do nosso coração. E mais do que isso, o nosso Pai também é aquele que é abundante, então Ele faz e Ele quer fazer na sua vida infinitamente mais do que tudo aquilo que você consegue pensar, imaginar ou pedir para Ele, dizer para Ele que você deseja, que você imagina, que você sonha, sabe? Ele é muito maior, a gente é muito pequenininho. Então, o que a gente precisa fazer é ouvir o Senhor, do Senhor, as instruções dEle. A gente precisa entender que o nosso Pai, Ele está disponível para ser o nosso Senhor, para ser o nosso guia, para ser a nossa luz, para ser o nosso instrutor, o nosso treinador. Ele vai nos treinar, nos capacitar nesse lugar debaixo da mão poderosa dele. Ele vai transformar o nosso coração, a nossa mentalidade, Ele vai nos libertar de todo mal e Ele vai dizer pra gente o que a gente deve fazer. Amém, família? A outra coisa muito importante que a gente precisa fazer, outro passo muito importante que a gente precisa dar, que é o terceiro passo aqui, é a gente entender que aquilo que a gente escuta do Senhor, a gente precisa confiar.
sabe? Não, não só obedecer, mas a gente não pode parar de fazer aquilo que ele disse pra gente fazer, até que se cumpra aquilo que ele disse que vai se cumprir. Você entende? Deixa eu trazer aqui pra vocês uma história, antes da gente ler os nossos Salmos 55, pra vocês entenderem com clareza isso que eu quero dizer. Vamos antes até falar do exemplo do filme que eu contei pra vocês, O Quarto de Guerra, né? A mulher, a jovem esposa, ela seguiu a instrução do Senhor. Qual foi a instrução que o Senhor deu pra ela? Ele disse assim, olha, você não precisa mais falar com seu marido, você não precisa mais se desgastar, você só tá perdendo essa guerra. Eu quero que você vença. Então você vai fazer aquilo que eu estou te orientando a fazer. Você vai começar a se alimentar de mim, a ser cheia de vida, cheia de paz, que excede todo o entendimento. Você não vai depender do seu marido para ter paz, a paz que excede entendimento. Você não vai depender do seu relacionamento estar perfeito para você ter a paz que excede todo o entendimento, não. Você vai caminhar comigo, você vai andar comigo, você vai ser cheio de mim, da minha vida, da minha paz, da minha alegria, do meu amor. E você vai ver as coisas se transformando. E em relação ao seu marido, você vai apenas amá-lo. Você vai amar como eu amo, você vai respeitá-lo. Você vai parar de ficar criticando, parar de ficar brigando. Você vai parar com isso. Então o marido começou a conhecer uma nova pessoa naquele relacionamento, né? O marido dela falou, ué, mas ela não vai brigar comigo? Ué, mas ela não vai discutir comigo? Que estranho, o que tá acontecendo? Ué, mas ela não vai, né, me criticar agora? O que tá acontecendo? Ela mudou, ela tá diferente. Ele começa a admirá-la. E o Senhor começa a agir na vida dele. O Senhor começa a agir no coração dele. Muitas vezes ele pode agir de uma maneira que não vai ser tão agradável assim, né? Pra quem tá com o coração fechado e tudo mais. Porque no caso do filme, o marido perde o emprego, mas tudo coopera para o bem. Porque a partir dali, ele começa a viver uma nova história, um novo tempo com o Senhor para a glória de Deus. Então eu quero contar para vocês agora, antes da gente ir pro nosso quarto e último passo e ler o nosso Salmo 55, eu quero contar para vocês, família, a história da travessia do mar, né? O povo de Israel estava sendo escravizado lá no Egito, e aí o Senhor chamou um homem para libertar o povo e tirar eles daquela escravidão. Só que, quando eles estavam ali ainda caminhando no deserto e eles tinham que atravessar um mar para sair daquele lugar, eles estavam saindo do Egito, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a duvidar. O Senhor tinha dado uma direção, o Senhor tinha dado uma instrução. Vamos lá, a gente acabou de falar aqui desse espaço, né? A gente vai ouvir o Senhor, a gente vai entregar para o Senhor nossas preocupações, os nossos medos, os agitos, a gente vai lá e entrega. E o Senhor fala, não, calma aí, eu vou te libertar disso. Eu vou te dar uma nova história, vou te levar para uma nova terra, uma terra onde você vai viver em abundância, onde vai ter vida em abundância, não vai ter mais esse estado de perturbação e sofrimento não, você vai ter a paz perfeita, amém? E aí, no meio do caminho, o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, o povo começa a duvidar. Por quê? Porque tem obstáculos no meio do caminho. Tinha o quê? Um mar, família, um mar no meio do caminho, um grande obstáculo. E o povo começa a criticar e a falar, né, para o homem que estava libertando eles, que estava ajudando o Senhor, que estava sendo guiado, instruído pelo Senhor. Começou a falar assim, por que você tirou a gente de lá do Egito? Você quer que a gente morra aqui nesse deserto? Lá, pelo menos, a gente era escravo, mas pelo menos lá a gente tinha legumes para comer, a gente tinha o básico. E esse é um grande problema, né, porque a gente às vezes quer ficar se acostumando com coisas que são ruins. Às vezes, por falta de confiança no Senhor, você quer permanecer num lugar de sofrimento. Um lugar, imagina, esse povo era escravo, família, escravo. Eles preferiram, ali naquele momento, eles comunicaram que preferiam permanecer escravos do que confiar e avançar, crer que o Senhor ia fazer o impossível. Então o Senhor, Ele quer dizer aqui pra gente o seguinte, se eu dei uma instrução, se eu falei pra você avançar, não volta pra mim de novo pra perguntar o que eu tenho que fazer se eu já dei uma direção. Se eu não dei outra nova direção, é porque é pra você continuar na mesma direção.
É para você continuar fazendo a mesma coisa e confiar que você vai chegar no destino final, naquilo que eu prometi, naquilo que eu disse que vai acontecer. Porque o Senhor não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. O Senhor é fiel para completar tudo que Ele começa, toda boa obra que Ele começa, Ele completa. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Então a gente precisa entender isso. Quando o Senhor, a gente vai lá para o lugar perfeito, escuta a pessoa certa, essa pessoa certa é o nosso Senhor. O Espírito Santo dá instruções, dá direções, Jesus, o Senhor, dá instruções, direções, o Deus, o Senhor dos Exércitos, dá instruções, direções. A gente precisa permanecer seguindo essa instrução até ele mudar a direção, até ele dar uma nova direção. Se ele não der uma nova direção, a gente segue na mesma direção, porque a gente está fazendo aquilo que ele falou para fazer. Amém? Mas tem que fazer, tem que obedecer. Não pode ser como esse povo de Israel que começou a murmurar, reclamar, querer voltar atrás, parar no meio do caminho por causa do obstáculo. Não podemos ser assim. Não seja como Israel, não duvide do poder, pelo meio do mar ou sobre ele tu irás andar. Aqui está a quarta chave. O Senhor quer que a gente tenha um nível de confiança nele muito profundo. Que a gente não dependa daquilo que os nossos olhos estão vendo. Que a gente não coloque a nossa expectativa em pessoas que são limitadas, que a gente não ache que a ajuda ou auxílio vai vir de pessoas, ou que a gente precisa de determinadas pessoas para nos dar aquilo que a gente acha que precisa. A gente precisa, o nosso Pai quer que a gente tenha total expectativa nele, total confiança nele, total dependência dele. Nele. A nossa dependência tem que ser total, somente nele, porque ele é o Deus do impossível. Ele é aquele, então, que abriu o mar para o povo passar no meio. Família, o povo, a nós, né? A gente vê as limitações ao nosso redor. A gente vê os impossíveis, a gente vê os limites, a gente vê os obstáculos. O nosso Pai, ele é o Deus impossível, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus soberano. É ele que fechou o coração de Faraó por um propósito. É ele que faz todas as coisas por um propósito, que coopera para o propósito dele, para ele ser glorificado. Então, nosso Pai quer que a gente seja dependente dele, que a gente seja dependente da voz dele, da palavra dele, da instrução dele, da guiança, da direção dele, da confiança que ele é o nosso Pai, que ele nos ama, que ele é bom, que ele é fiel, que ele cumpre aquilo que ele fala, que ele mostra, aquele sonho que ele deu para você vai se cumprir. As suas necessidades vão ser supridas, de nada você vai ter falta. Os sonhos que o Senhor colocou no seu coração vão acontecer. São reais, já são reais. O nosso Pai está vindo de cima, muitas vezes você fica ali preocupado, né? Ansioso, querendo que alguma coisa aconteça e vendo que não está acontecendo, e vendo as limitações, achando impossível acontecer, enquanto o seu Pai, o nosso Pai, já vê o seu futuro. Às vezes você dá mais um passo e já chegou naquele lugar. Se você não parar, se você não desistir, se você parar de murmurar, se você confiar nele, se você depender dele, ele abre o mar, ele faz você caminhar sobre as águas. Esse é o nosso Deus. O Deus do impossível, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano. Amém, família? Então, é essa a chave mais importante, tá? Então, vamos recapitular aqui antes da nossa leitura. Vamos lá. Primeira coisa, ir para o lugar certo, debaixo da mão poderosa do Senhor, que vai nos proteger, que vai nos guiar, que vai nos sustentar. Debaixo dessa mão, nós entregamos para Ele as nossas faltas, necessidades, preocupações, medos, perturbações, desejos, sonhos, coisas impossíveis, obstáculos, entrega tudo na mão dele. A gente escuta a orientação dele, segue a orientação dele e não para, porque encontramos obstáculos. Não para. Se a partir dos nossos olhos tudo parecer impossível, a gente não para, a gente continua seguindo a direção dele. Por quê? A quarta chave mais importante de todas, porque a gente depende do nosso Pai. Porque a gente depende da palavra dele, porque a gente está debaixo da palavra dele, porque a gente confia nele, porque a gente depende dele, somente dele.
Amém? E a gente entende que tudo está cooperando para o propósito dele, que é glorificar o nome dele. Amém, família? Vamos começar a leitura aqui dos nossos salmos, então, para a gente finalizar. Vamos lá. Salmo 55. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignore a minha súplica. Me escuta e me responde. Olha só, que chave importante a gente entender. O Senhor não só escuta, como ele responde, a gente vai para o lugar certo. A gente vai para o abrigo dele. E lá ele nos escuta e nos responde. Agora Davi vai abrir o coração e vai falar, vai entregar tudo para o Senhor. Olha só. Os meus pensamentos me perturbam. Estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento. Irados, eles mostram o seu rancor. Aí ele vai falar mais uma vez como ele está se sentindo. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, olha só, Davi então confessou, abriu o coração, falou toda a verdade, falou como ele estava se sentindo, falou os pensamentos dele, falou toda a verdade. E então agora ele vai falar um desejo dele. E ele fala o seguinte, quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Esse é o lugar certo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e longe da tempestade. A gente precisa entender, família, que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, o nosso Pai está sempre presente para ser o nosso refúgio. Não importa, a gente pode sempre se guardar debaixo da mão poderosa dele. Sempre. Em toda circunstância, em todo momento, em qualquer lugar, em todo tempo ele está presente. Ele é Deus Emanuel. Então Davi, ele vai começar a pedir aqui, ó. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeiam crime e maldade. A destruição impera na cidade. A opressão, a fraude jamais deixam as suas ruas. Ou seja, olha só, é um lugar de opressão. Sabe, onde a gente se sente sufocado, onde a gente se sente impedido, pressionado. O Senhor quer nos libertar disso aqui agora, hoje, em nome de Jesus. Porque nós não nascemos para viver assim, isso não vem do Senhor. O Senhor não nos assusta, o Senhor não nos causa medo. Isso vem do inimigo das nossas almas, que já é destruído, que já é perdedor. Jesus já venceu todas as coisas em nosso lugar. Amém? Então, olha o que Davi continua dizendo. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, Davi está expondo aqui um cenário onde um amigo chegado, um companheiro, um colega que compartilhava agradável comunhão com ele, traiu ele. Então ele fala assim, nós compartilhávamos de uma agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. E Davi continua dizendo, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Olha a confiança de Davi. Aqui, ó, eu clamo a Deus e o Senhor, a expectativa dele é no Senhor, o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, eu choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. As suas palavras são mais suaves do que óleo, mas são afiadas como punhais.
Entregue, olha só que Davi vai finalizar dizendo aqui nesses salmos. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, Senhor, porém, eu confio em Ti, Davi fala. Família, muitas vezes os nossos inimigos, eles não vão se apresentar de maneira física, não vão ser pessoas físicas. Muitas vezes nós não vamos ver os nossos inimigos. Muitas vezes são vozes internas, né? São olhares internos, são pensamentos que estão aqui dentro da gente, passando pela gente, e a gente precisa aprender a identificar esses pensamentos e entender sempre com muita clareza que o ladrão vem roubar, destruir e matar, e Jesus não. Jesus, ele vem trazer vida e vida plena, vida abundante para nós. Então a gente precisa identificar esses pensamentos que são os pensamentos do ladrão, que vem nos destruir, que quer nos matar, que quer nos fazer mal, que quer trazer preocupação, que quer trazer agito, que quer trazer ansiedade, que quer trazer perturbação. Isso não vem do Senhor. E a gente precisa então se afastar disso, ir ouvir o Senhor, ir para o abrigo, ouvir o Senhor, ouvir as instruções do Senhor, seguir as instruções do Senhor e confiar nele, profundamente confiar nele, depender dele, ter a certeza absoluta que ele é o Deus do impossível. É o Deus que nos salva, é o Deus que nos restaura, é o Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor quer fazer uma coisa nova aí dentro de você. O Senhor quer te dar um novo coração, quer te dar uma nova mente, uma mente blindada, guardada na perfeita paz, na paz que excede todo entendimento. Amém, família? Conta pra mim qual foi a chave mais preciosa que você escutou aqui hoje, aquilo que você aprendeu, o que o Senhor falou com você, falou no seu coração, falou diretamente com você. Me conta, me deixa saber. É muito bom sempre ouvir vocês. E é isso, família. Lembrando aqui que nós temos um treinamento pra gente renovar a nossa mente, ser cheio de verdade, cheio da vida de Deus, chamado 100% mais perto da sua verdadeira identidade. A gente vai começar a se ver e entender o que o Senhor quer que a gente viva, como Ele nos vê, o que Ele deseja pra nossa vida, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você acessar e cair pra dentro. São 100 dias, 100 aulas, vai ser muito precioso, tenho certeza que vai ser uma bênção, um divisor de águas na sua vida, na sua jornada. Amém? Outra coisa, família, deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos. Lembrem-se que estamos caminhando rumo aos 10 mil inscritos aqui no nosso canal, então compartilhe esse vídeo com uma pessoa que o Senhor vai colocar agora aí no seu coração, pra gente chegar nesses 10 mil inscritos. Quando a gente chegar nesses 10 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio do nosso treinamento 100% mais perto da sua verdadeira identidade. Vai ter um ganhador que vai acessar esse treinamento de forma totalmente gratuita, tá bom? É isso, um beijo no coração, Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia. Fica na paz perfeita, viva o seu dia na paz perfeita, em nome de Jesus, pra glória de Deus. Tchau!